Apocalipse capítulo 1, no versículo 19. Quero ler apenas este versículo com os irmãos. Durante a pregação nós vamos estar lendo outras passagens aqui da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 19 diz assim: escreve as coisas que tem visto e as que são, e aqui depois dessas hão de acontecer. Amém? Oramos a Deus. Amém. Senhor Jesus Cristo, Senhor tem aqui nesse lugar, e nós já sentimos aqui por meio dos louvores que foram cantados. Sei que os teus filhos vieram aqui serem abençoados. Um tempo também aqui a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. Por certo, o Senhor tem se agradado de nós, e do nosso louvor, o Senhor já está presente, também para nos dar, Senhor, nessa noite uma porção da Tua Palavra, amém, que vem do Teu coração para o nosso coração. Agora, Senhor, circuncida os meus lábios para falar a Tua Palavra, os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para receber. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Vou deixar nosso quadrinho aqui. Se nós vamos usar um pouquinho ele hoje. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão todos felizes, irmãos? Amém. Está todo mundo bem? Amém. Então, que bom, né? Domingo passado nós começamos a falar de um assunto. Os irmãos me perdoam que eu estou bastante gripado, mas eu vou falando devagarzinho e a gente chega lá, né? Semana passada nós começamos a falar a respeito desses intervalos que nós temos em Apocalipse. Falamos sobre o intervalo entre a 0 e os selos, falamos sobre o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, falamos do intervalo que existe entre o sexto e o sétimo selo, e também das taças, né? Entre a sexta e a sétima taça, nós mostramos para os irmãos um pouquinho os acontecimentos que acontecem sempre nesses intervalos. Eu disse para os irmãos no culto passado que são pontos nas Escrituras que parece que oculto, e agora o Espírito Santo, por meio dessa mensagem, tem mostrado para nós e a quantidade de acontecimento que acontece nesses intervalos tão curtinhos, né? Quantidade de coisas. Mas eu acho que eu cometi vou dizer assim, um erro, né? Porque eu achei que seria rápido e tentei falar todos os intervalos no domingo passado aqui, e assim a gente acabou correndo muito, né? A gente acaba correndo bastante e vai passando por alto. Eu sei que fica difícil daí num culto só os irmãos captarem tudo, né? Eu deveria ter ido mais devagar, nós teríamos assunto para falar um domingo de cada intervalo, teria sido bem bom, né? A gente teria ido com mais calma e teria explicado melhor para os como nessa parte aqui, a última aqui entre a taça e a sétima taça. Então, eu vou dar um ponto de partida daqui da parte culto. A mensagem que eu tinha trazido para ler para os irmãos, eu quase nem cheguei a ler aqui direito, porque a hora já tinha passado e eu aqui pregando, olhando para o relógio, preocupado com o relógio, e não queria também segurar os irmãos por muito tempo, embora eu acho que no domingo, quando nós íamos para a igreja, nós também não víamos com toda aquela pressa de ir embora, né, irmãos? Porque é um pensamento que eu tenho assim, nós só temos o domingo
que a gente se reúne todos juntos para falarmos da palavra dessas coisas, né? Eu acho que não deveria a gente vir correndo já, tomara que cante ligeiro, tomara que pregue ligeiro, tomara que a gente vá voltar para casa. Eu acho que é o momento de nós realmente termos o tempo, chegar aqui, sentar, louvar a Deus, sem se preocupar com se o horário está passando ou não. Termos tempo de ouvir a palavra, tentar compreender o que o Espírito Santo está nos ensinando, né? Amém? Creio que nós estamos nos encaminhando para Deus fazer uma transformação em nossas vidas, e sei que o ponto de partida dessa transformação inicia pelo nosso entendimento, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que transforma o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, é realmente a palavra, né? Então, nós temos que falar a respeito da palavra para que as pessoas possam, amém, compreender o plano de Deus e ter os seus entendimentos mudados, amém, que é o que vai nos trazer a fé de arrebatamento. Amém, os irmãos creem assim? Amém. Então, eu quero continuar daqui em diante, da onde nós paramos, nesse intervalo aqui. Talvez hoje eu chegue nesse ponto, talvez não sei como é que vai ficar o tempo, não vou mais atropelar assunto, vamos mais devagar. Os irmãos souberam, alguém viu aí no noticiário um terremoto que deu no México por esses dias? Alguém soube? Né? Alguns levantaram a mão. Mais ou menos 7,5 da escala Richter, né? Foi bem fortezinho. Pelo São Paulo semana. Pois é, vai acontecendo, né? E no do que eu estava falando para os irmãos, eu até mencionei aqui um terremoto. Talvez a gente chegue nele, talvez não, talvez a gente fale domingo que vem a respeito desses terremotos, e chegarmos ao grande terremoto e o que ele causa, né? Então, amém. Deixa eu só dar uma repassada aqui para os irmãos. Nós tivemos a semana passada, então, o primeiro intervalo que eu mostrei para os irmãos foi entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Nós temos o capítulo 5 de Apocalipse, que o profeta pregou como a brecha, ou também foi traduzido como um intervalo. E aí, no domingo passado, nós mostramos para os irmãos que nesse capítulo, nessa brecha, nesse intervalo, quais são os acontecimentos, né? Quando o 7º selo é aberto no céu, quando todos os santos que estão ali, que nós estamos recebendo, quando acaba-se o silêncio no céu, né? Quando o livro ali ele é completamente aberto. Então, quando nós estamos no capítulo 10, aqui de Apocalipse, e no verso 7, a Bíblia diz que o anjo forte desce com um livrinho aberto, aqui para os irmãos, né? Ou a palavra de Deus é livrinho porque o grupo dos vivos aqui são menor, né? Um grupo vai ser raptado. E quando chega no céu, no capítulo 5, que o livro é aberto no céu, que é a noiva completa para receber a revelação. Amém? Mostrei para os irmãos também que entre a 6ª e a 7ª trombeta é onde veio o ministério de Moisés e Elias, também chamando o povo para fora das tradições judaicas, para eles não receber a marca da besta, para eles não serem enganados pelo espírito anticristo. Mostrei para os irmãos que entre o 6º selo e o 7º selo, nós temos o capítulo 7 de Apocalipse, e esse capítulo 7 de Apocalipse é o selamento dos 144 mil, né? Antes do 7º selo se cumprir aqui na 7ª taça, onde trará Jesus fisicamente sobre a terra, primeiro nós temos o selamento dos 144 mil, né? 144 mil são selados com o Espírito Santo para poderem, então, encontrar a Jesus. Amém? Para cumprir Apocalipse capítulo 14, quando o Cordeiro coloca os pés no Monte das Oliveiras, os 144 mil estão diante dele já selado com o Espírito Santo. É assim? Amém? Então, nós chegamos aqui nas taças, né? Então, deixa eu só dar esse meu desenho aqui. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção para nós não perdermos nada aqui.
Vamos nos concentrar aqui na pregação. Deixa eu diminuir esse intervalo aqui. Quero colocar assim, então. Vou ver se eu consigo aqui. Aqui tá as 6 taças. Amém. Nós temos esses eventos que acontecem depois do período da tribulação. Amém. Que é o derramamento das taças do julgamento. Já falamos em outros cultos. Amém. Que quando no período da tribulação eles matam Moisés e Elias, então a Bíblia diz que eles completam, deixa eu ler aqui certinho como é que está escrito aqui, só para não falar errado. Quando eles matam Moisés e Elias, a Bíblia diz assim, ó: e viu um grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Então, nessas taças aqui, é onde toda a ira de Deus ela é consumada. Então, eles cometem o pecado mortal, né? Matam os servos, os conservos, que foram Moisés e Elias. Então, agora o Senhor vem para trazer juízo sobre eles através das taças. Então, nós temos 6 taças, nós temos esse... Vou falar um pouquinho sobre... E logo taça, amém, que é a última taça, e essa última taça é a que traz Jesus fisicamente na terra e os acontecimentos dessa última taça aqui, tá, irmãos? Tá, deixa eu só começar aqui na escritura, quer ver? Eu vou ler aqui, eu não vou ler todas as taças para os irmãos, mas se vocês quiserem ler depois em casa, essas taças elas estão no capítulo 16 de Apocalipse. Eu vou ler só a última taça, a 6ª aqui, para que os irmãos vejam a perfeição de Deus na sua palavra aqui. Vou ler também um parágrafo da mensagem. Olha o que a 6ª taça faz. Depois os irmãos chegam em casa, pega o capítulo 16, você lê todas elas, mas aqui na 6ª taça, olha o acontecimento dela, diz assim: e o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, quando o Senhor derrama a 6ª taça, o rio Eufrates ali, ele é seco. Esse rio Eufrates ele tem um significado muito grande nas escrituras. E quando perguntaram para o irmão Brana, perguntaram assim para ele assim, na mensagem A Tua Casa, no parágrafo 87, ele disse, o que significado tem o rio Eufrates na linguagem da Bíblia? O profeta disse assim: sim, o rio Eufrates tem sempre sido um grande rio, porque tem uma grande importância na Bíblia. A primeira coisa que encontramos é que ele corria direto do Éden. Esse rio corria. A Bíblia diz que ele corria direto do Éden. E a coisa seguinte que encontramos é que o rio Eufrates era um rio que corria direto da Babilônia. O mesmo rio vem, o rio Eufrates corre direto da Babilônia. Agora, nós vimos que o anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates e fez secar, para que o rei do norte pudesse vir. Eu penso que aquilo no final do tempo, quando eles se reunirão no Amargedon, Terceira Guerra Mundial. Observe, eles têm que vir direto pelo Egito, lá para chegar naquele lugar. Passarem por aqueles países, eles terão que cruzar o Eufrates para chegar lá. Então, para os reis do norte poder chegar até Israel para a batalha, então a 6ª taça vem, seca o rio Eufrates e prepara o caminho para eles passarem. Daí vocês pensam assim, mas aí Deus derrama uma taça
para secar as águas do rio, para que eles pudessem vir contra Jerusalém. Olha, é um Deus incomum. Por exemplo, assim, Deus abriu as águas do Mar Vermelho, o povo passou com os pés secos, e quando os egípcios foram passar, o mar tragou a todos, não foi assim? Na verdade, o Senhor prepara, seca, eles passam, mas quando eles chegam para o Armagedon, eles vão ter uma surpresa, né? Na verdade, coisas acontecem com eles, né? Quando eles chegam ali. Aí a irmã Brana disse assim, eu li aqui a semana passada, e até a irmã Ivone disse para mim, pastor, tu esqueceu de citar o parágrafo. É no parágrafo 238. Eu vou ler aqui o que a irmã Bruna fala agora desse espaço. Acontece na sexta taça, o rio Eufrates é seco. Aí o profeta agora mostra esse acontecimento, quando ele é seco, esse espaço aqui antes de chegar à sétima trombeta. Ele diz assim, antes a sétima taça. Note, Apocalipse 16 e 13 ao 14 é entre a sexta e a sétima taça. Ele diz assim, 13 espíritos imundos semelhante a rã. Vamos ler aqui no versículo 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. V3, né? Da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 13 espíritos imundos semelhante a rãs. No capítulo 12 a sexta taça, e aqui o capítulo 13 já é esse intervalo. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, são religiosos, né? Os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar, para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aqueles que vigiam e guardam suas roupas para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. E congregaram no lugar que em hebreu é chamado Armagedon. Então é isso aqui que o profeta está falando. Ele diz, note, no capítulo 16, versículo 13 ao 14, é entre a sexta e a sétima taça, 13 espíritos imundos semelhante a rãs, notaram isso? Saíam da boca de alguém. Que foi aqui, saiu da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Nós vamos chegar nisso. Notaram isso? Os profetas saíram da boca de alguém. Agora note rapidamente. Vocês estão prontos? Diga amém. E a congregação diz amém. Uma trindade de espírito. O profeta segue falando, é que o profeta fala com mais detalhe a respeito desses espíritos. Ele diz assim, isto que em Apocalipse é o que sai da boca do falso profeta e do dragão. Agora nós vamos ver isto em nosso estudo agora, vem? 13 espíritos imundos são 3 ismos. Deixe-me fazer um tipo para que você possa ver agora. E você verá isto aonde começou, onde isto terminou. Vê? Existe comunismo, o fascismo e o nazismo. Deixa eu só dar uma paradinha aqui e dizer isso aqui para os irmãos compreender. Os irmãos sabem que o trabalho de Satanás sempre está baseado em 2 grandes forças, um poder político e um poder eclesiástico. Então o profeta aqui primeiro está mostrando a força política de Satanás, os 3 ismos políticos que Satanás usou, que foi nazismo, fascismo e comunismo, que dominaram aqueles eventos ali da sexta trombeta, né? Mas agora ele vai mostrar aqui para nós esses espíritos de rã já no âmbito do espírito religioso, né, do poder eclesiástico. Ele diz assim, você verá isso onde começou e onde isso termina, vê? Existe comunismo, fascismo, nazismo. Eles eram espírito. Aí eu falei na semana passada, o comunismo é um espírito. E esse espírito te pega, vê? É um espírito. Será alguma coisa como isto, só que aquilo é isso realmente. Mas serão 3 espíritos,
bem dessa maneira, do que eles são um tipo de precursores, esses primeiros aqui. Mas claro, você sabe, é o catolicismo, você sabe? E eu quero deixar alguma coisa bem claro antes de dizer isto, para estar certo que eu sei. Mas isso são três espíritos exatamente como o comunismo e o fascismo. E nós falamos sobre isso anos atrás, vocês lembram? Se eu lhe disse, eu falei que seria uma coisa que aconteceria, que culminaria no comunismo. E de fato, a gente sabe que hoje nazismo e fascismo não existe mais, né? Realmente culminou tudo dentro do comunismo, né? Hoje temos partido comunista em todas as partes do mundo e não temos partido nazista e nem fascista, né? Até seria hoje até proibido ter um partido nazismo em qualquer parte do mundo, né? Mas o comunismo continua porque na profecia o profeta disse que todos os outros dois culminariam dentro do comunismo e o comunismo permaneceria até o final, né? E vocês vão ver durante outros cultos que o comunismo ele vai aparecer ainda lá do outro lado do milênio ainda, né? Esse espírito aqui, né? E assim, e lá está onde aconteceu. E da mesma maneira que será naquele tempo, vocês veem? Serão três espíritos imundos que sairão, que serão. Eu realmente, com toda certeza, creio agora, só fazendo um esboço de vocês. Se não se importarem, eu esclarecerei melhor quando for explicar esse assunto. Bem, você pode dizer, o senhor não explicou naquela noite. Veja, se eu explicar, aqui está o que eu penso que será. Eu creio isto, é um espírito. Primeiro, as virgens nécias, o concílio de igreja, que no caso seria o protestantismo, né? E nós sabemos que o protestantismo é aquele espírito que vem dos Estados Unidos, né? O protestantismo é o espírito que sai da boca do falso profeta, porque na América vai se levantar um falso profeta, um líder protestante. Como eu falei no culto aqui passado para os irmãos, um líder católico jamais conquistaria os protestantes. Então, para que sejam conquistados os protestantes, Satanás levanta um líder protestante. E aí nós compreendemos porque o profeta fala de um papa vindo da América. E a gente não compreendia, mas vem cá, tem que ser americano. Aí alguém até criou a história do Papa Negro, vocês lembram disso, né? E na verdade, hoje a gente compreende que esse papa, esse líder americano, ele é um líder protestante, porque tem que ser um líder protestante para poder conquistar os protestantes para o concílio, né? Então, o espírito de Roma trabalha por trás, faz toda a articulação, mas quem fica na frente como testa de ferro, encabeçando ali, é um líder protestante para poder enganar o povo. Então, quando esse líder protestante começa a trazer uma mensagem para unir o povo, é quando esse espírito de Ram está saindo da boca dele, né? E a gente sabe que isso está acontecendo para um propósito, para cumprir esse intervalo aqui, que nesse intervalo acontece a grande batalha do Armagedon. Amém? Amém. Amém. Nesse espaço aqui que isso vai acontecer, né? Então, primeiro nós temos, o profeta usou a palavra as virgens nécias, o concílio de igrejas, o protestantismo. Logo depois nós temos o judaísmo, o poder econômico, quando a besta conseguir tirar de circulação o dólar. O profeta dizia, eu não sei bem o que acontece, mas sei que será um acordo monetário. Eu falei no culto aqui passado para os irmãos, que Israel hoje vive numa parte da Palestina, onde eles são perseguidos quase que 24 horas. É o país que está sempre sobre uma grande tensão nervosa, né? Porque temos ali 22 países que fazem parte da Liga Árabe, fora outros que não são da Liga Árabe e que estão ali todos contra Israel, né? Então é um contra todos. Então eles estão sempre com o coração na mão, sempre com as baterias antiaérea, todas elas posicionadas. Eles estão sempre com as sirenes ligadas para que uma possível ataque as pessoas possam se esconder nos abrigos subterrâneos. Não é como nós que vivemos tranquilo aqui, você sai, caminha tranquilo, eles estão sempre com o coração na mão. E a imprensa não divulga isso, mas nos Estados Unidos acontece, no Israel acontece atos terroristas o tempo todo. Toda hora alguém está estourando uma bomba lá, né?
Então, nesta hora, esse espírito da besta vem, oferece uma solução monetária para eles e também oferece uma paz para eles. Então, é nesse tempo aqui que se cumpre aquela escritura que diz: quando disser a paz e segurança, virá repentina destruição. Então, vai ser uma oferta de eles não recusarem. Olha, vocês vão ter paz, ninguém mais vai atacar vocês, os inimigos de vocês vão se tornar amigos agora. Porque o propósito do anticristo é tirar o dólar de circulação para que o ouro possa entrar em cena, que é a riqueza do Vaticano, para que eles possam controlar o mundo. Né? Então, o profeta diz que o segundo aqui seria o judaísmo, na rejeição de Cristo, os judeus que o rejeitaram, e logo então nós temos o concílio, logo nós temos o catolicismo. O catolicismo é o que sai da boca do anticristo, que vem de Roma. Amém? Esse que vai até Israel, lá para se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, esses três espíritos de Ram, ele sai da boca desses três personagens para este evento. Aí, o que eles fazem aqui? O profeta diz assim: por que você vê de onde isso saiu? Saiu do falso profeta, saiu da boca do falso profeta, que era o sistema papal, que saiu da besta, vê? E tudo aquilo de onde veio, você vá e vê o fundamento, onde ele está. Esses são os três espíritos que levarão o mundo inteiro para o Armagedon. Então, esses três sistemas, esses três ismos religiosos de Satanás, é que vai reunir todos os súditos da terra para esta grande batalha, o terceiro ai, a batalha do Armagedon. Né? Por que agora eles estão prontos para ir para a batalha do Armagedon? Porque a sexta trombeta secou o rio Eufrates, agora eles estão prontos para passar para essa batalha. Os irmãos compreendem isso? O profeta diz: eles levarão o mundo inteiro para o Armagedon, vem? E são esses três espíritos. Então você vê isto naqueles três ais. Vocês se lembram de quando eu falei sobre isto? Eu disse: serão 7 pragas, 7 selos, 3 ais, 3 espíritos imundos que vêm através disso. Aí o profeta diz assim, eu quero ler aqui só pegar aqui no quarto selo aqui, só para mim dar continuação aqui para os irmãos ver. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Sexto selo, quarto selo. Aqui no quarto selo, deixa eu ler para os irmãos. Olha só, irmãos, agora o profeta, ele começa a detalhar esse evento. Ele diz assim, observe, dos 4 cantos da terra, eles os congrega-nos ao Armagedon. A Bíblia diz, estou tentando me lembrar nas escrituras, como as tenho anotado aqui. Não estou citando, mas apenas aonde estão anotadas para ver o que são. Congregando-os ao grande dia da batalha do Senhor Deus. Observe. Agora, sobre esse cavalo de cores misturada, mundano, amarelo, doentio, somente pense nisto. Vocês sabem isto? É ruim. Agora observe. Onde ele os congrega? Dos 4 cantos da terra. Eles estão se congregando agora para o confronto. E o confronto será no Armagedon, de acordo com a palavra. Está vendo? Amém? E sobre o cavalo amarelo, cavalgando com a morte, fixada, com o nome fixado nele, morte, o anticristo, ouça, o anticristo, primeira denominação, isso não pode ser contestado, com a sua Jezabel, uma prostituta, para com a palavra, com as suas filhas, com eles, os protestantes, congregando-se agora em unidade. Vocês ouviram o povo batista falando outro dia, aqui, vocês sabem? Nós não nos uniremos a eles, mas nós seremos amigáveis.
e nós estaremos bem com eles. Não temos de nos unir à igreja deles. Aí está exatamente o que a palavra diz. Estão vendo? Estão vendo? A velha prostituta para começar. Agora aqui. Então eles estão se unindo, chegando a esse confronto ao Armagedon. E cavalgando em um cavalo de cores misturada, com o cavalo do branco, com o cavalo do vermelho, com o cavalo do preto. Os três diferentes político, poder espiritual, controlado por poder demoníaco, o que é o anticristo, misturando tudo isto. E se tem uma coisa amarela, de aparência doentia, que ele está cavalgando, certo? Agora note, veja, o que ele está cavalgando? Está este cavalo de coloração cinzenta, amarelada, misturado com preto, vermelho e branco, vindo à batalha, congregando o seu súdito de cada nação debaixo do céu. Não interpretou Daniel o sonho e viu esse veio de ferro estendendo-se de todo o reino de Roma? E aqui vem eles o congregando. Agora fique quietos para o encerramento só por um minuto e ouça com atenção. Estão congregando agora para fazê-lo trazer os seus súditos dos quatro cantos da terra, cavalgando em um cavalo amarelo doentio de três cores misturado, o mesmo homem. Agora em Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se aprontando para encontrá-los à batalha. E a batalha vai ser intensa. Então, ao mesmo tempo que aqui, amém, Satanás está congregando os seus súditos dos quatro cantos da terra, através desses três espíritos, esses três ismos, também o Senhor Deus está congregando os quatro cantos do céu, para a vinda de Apocalipse 19, para a grande batalha do Armagedon. Amém? Vai ser a batalha final entre Miguel e Lúcifer. Amém? Que acontece aqui dentro desse período, antes de o Senhor Jesus Cristo fisicamente colocar os seus pés na terra. Os irmãos compreendem? Amém? Antes de Jesus Cristo colocar os pés na terra, fisicamente, há essa batalha. Capítulo 19, o Senhor congregando os seus, Satanás congregando os seus, para essa grande batalha aqui nesse intervalo, aqui nesse período. O profeta diz assim. Agora em Apocalipse 19, não somente ele está preparado, mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo. E a batalha vai ser intensa. Amém? Cristo em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus, não dos quatro cantos da terra, porque haverá um pequenino remanescente. O que ele está fazendo? Ele os congregará dos quatro cantos do céu. Por quê? Porque nesse período os santos já estão no céu. Amém? Isso aqui já havia dado rapto. Por isso ele está congregando dos quatro cantos do céu. Amém? Ele está congregando dos quatro cantos do céu. Estudaremos aquela alma debaixo do altar amanhã à noite. Vocês verão se estou certo ou não. Dos quatro cantos do céu sobre cavalos brancos como a neve. Amém. Ele também tem um nome, não morte, mas a palavra de Deus, vida. Amém? Tem escrito exatamente em sua coxa aqui, a palavra de Deus. Esta é a única vida, porque Deus é a única fonte de vida eterna que há, Zoe, certo? E ele tem escrito vida, cavalgando em um cavalo branco. E aqui está um homem com três diferentes poderes misturados, chamado morte, congregando os seus representantes terrenos. E Cristo está congregando os seus súditos nascidos do céu, santos. Amém? Eles têm a morte escrita sobre si e Cristo tem a vida escrita sobre si. Os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos e são chamados os escolhidos antes da fundação do mundo. Amém? E eles são fiéis à palavra. Amém? Gostei disso, diz o profeta. E aqueles, só para encerrar, ele disse assim, 34 e 35, ele diz assim, aqui vem Satanás, com todos os quatro cantos da terra, com seus protestantes, com seus católicos, e todos juntos marchando, direto para a batalha do Armagedon. Muito bem. E aqui vem Jesus descendo do céu, com os santos ressuscitados, para a palavra vindicada.
E eu disse que se Deus fala ou envia, ele está respaldado o que ele diz. Você está vendo? Note. Se você é o embaixador do céu, todo o céu está apoiando você. O céu consiste na palavra. Note, agora ele vem com os santos ressuscitado, vindicando que a sua palavra é verdadeira. Então, o que nós temos aqui? Nesse intervalo, nós temos essa grande batalha. Nós temos a sexta taça, Seco, Reufrates, os 3 espíritos de rã são soltos nesse tempo para reunir os seus súditos dos 4 cantos da terra. O Senhor reúne os seus do céu e aqui inicia-se a grande batalha do Amargedon. Amém? Deixa eu só ler aqui um outro parágrafo para os irmãos. Deixa eu só ler uma escritura aqui primeiro, irmãos, nessa parte aqui, Apocalipse 16, e aqui falar um pouquinho sobre a 7ª taça. Bom, nós temos aqui esse intervalo, depois logo em seguida vem a 7ª taça. A 7ª taça diz assim: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade se fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia lembrou-se Deus para dar-lhe o cálice do vinho da sua indignação. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso, de 1 talento. Os homens blasfemavam de Deus por causa da praga e da saraiva, porque as suas pragas eram muito grandes. Agora, deixa eu só mostrar uma coisa para os irmãos que eu falei aqui a semana passada, e vou ler aqui. Os irmãos, lembram que eu falei para os irmãos assim, irmãos, que, amém, quando chega nesse período aqui que o Senhor Jesus Cristo vem, na 7ª taça aqui, quando a 7ª taça, que é o 7º selo que vai trazer Jesus fisicamente, quando ele coloca os pés no Monte das Oliveiras, eu vou ler ali de novo o parágrafo para os irmãos. Os irmãos lembram que eu fiz um desenho assim para vocês, assim, ó. Amém. Isso aqui mais ou menos o Monte das Oliveiras, fendido no meio, né? Esse aqui é o Monte das Oliveiras, mais ou menos assim. E eu mostrei para os irmãos que ele está fendido no meio, porque um monte está vindo de baixo, né? Amém. Então, quando o cordeiro coloca os pés no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras ele é partido em 2. Aí eu vou ler aqui o profeta explicando para os irmãos aqui que ele se divide em 2, não porque algo está separando aqui em cima, é porque algo vem de baixo. O monte do Senhor está vindo de baixo. Eu vou reler aqui um parágrafo que eu já li outro dia, só para a gente voltar aqui ao contexto. O profeta, lendo a escritura de Zacarias, ele diz assim: naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras, novamente, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. No Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Essa fendição aqui. E haverá um vale muito grande, metade do monte se moverá para o norte e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugisse nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Aí o profeta começa a comentar e diz assim: outro terremoto, fendendo a terra. Se vocês desejam seguir as escrituras, aqui observem no versículo 5, isto aplica que as fendas do Monte das Oliveiras se deve a um terremoto. Então, na verdade, o que vai causar isso aqui vai ser um grande terremoto. Tá? Um grande terremoto vai causar esta fenda que ele vai se partir. E aí, quando o profeta cita esse grande terremoto que vai fender o Monte das Oliveiras, o profeta cita aqui Apocalipse 16 e versículo 19, que é a 7ª taça. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia lembrou-se Deus para dar-lhe o cálice do vinho da sua indignação, da sua ira, a última taça, né? Então, o profeta está citando isso. Ele está mostrando para nós que isso aqui acontece. Jesus coloca os pés sobre os montes
ele se divide, causado por um grande terremoto. E eu falei para os irmãos, fiz esse desenho aqui para os irmãos, que isso acontece porque o monte do Senhor ele vem de baixo, ele vem rasgando, né? Aí nós falamos outro dia, acontece o grande terremoto, de um lado do globo está a costa leste dos Estados Unidos afundando, ou melhor, a costa oeste, né, dos Estados Unidos afundando, de maneira que de um lado vai afundando, do outro lado vai subindo, né? É a proporção de terra, né? O tanto que vai afundando aqui é o tanto que vai subindo aqui do outro lado, né? E vai causando esta subida aqui desse monte. Deixa eu só ler aqui para os irmãos aqui. Olha que interessante. O profeta diz assim na mensagem Futuro Lar, no parágrafo 406. Por que é que Deus está tão preocupado e se importa tanto com aquele pequeno lugar da Palestina? Vê? Quando é apenas um lugarzinho, mas é bem lá onde o templo se estabelecerá. É bem aonde a Nova Jerusalém irromperá. Oliveiras, o Monte das Oliveiras, se fenderá uma parte para a direita e outra parte para a esquerda, certamente, quando ela empurrar vindo lá de baixo. Os irmãos que têm a mensagem, eu creio que eu distribuí essa mensagem para todo mundo, né? Amém. Essa mensagem veio, eu distribuí para todo mundo. No parágrafo 406, o profeta sendo bem claro, né? Que a cidade começa a irromper, vindo daqui de baixo. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, captem. Amém. Amém. Não deixe o cansaço te dominar e o sono. Repreende em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler aqui de novo. Por que Deus está tão preocupado e se importa tanto com aquele pequeno lugar da Palestina? Os irmãos lembram que quando o irmão Brano uma vez estava pregando, o irmão Brano se mudou para Tucson. E aí surgiu um pensamento para os irmãos na época que para as pessoas subirem no arrebatamento, todo mundo tinha que ir para Tucson junto com o irmão Brana, né? E aí nós temos perguntas e respostas, número 3, número 4, as últimas perguntas e respostas, há umas 3, 4, 5 perguntas sobre isso. Irmão Brana, nós temos que ir para Tucson, porque o irmão Brana também citou uma vez sobre os Estados Unidos e Israel do Novo Testamento. E o irmão Brana citava que Tucson era um tipo de Jerusalém. Lembra disso, né? O guarda parou ele e aí disse: "De onde é que o senhor está vindo?" "Eu estou vindo de Jerusalém." "O senhor é estrangeiro?" Não, estou vindo aqui de cima, aqui de Jerusalém." Aí o guarda ficou bravo com o irmão Brana e disse: "O senhor está debochando, então está aqui uma multinha para o senhor." Multou o irmão Brana. Lembra disso, né? Multou o irmão Brana porque ele achou que... Mas claro que o irmão Brana estava falando no sentido espiritual, né? Os irmãos que na época ouviram o irmão Brana, os irmãos criam no ministério do irmão Brana. Eles criam tanto que eles ficaram preocupados. Bom, se o irmão Brana está dizendo que Tucson é Jerusalém e ele foi para lá, então nós vamos ter que ir também para Tucson para poder sermos raptados. E aí a gente vê que nessas perguntas e respostas, há várias perguntas, irmão Brana, temos que nós ir para Tucson, Arizona? O irmão Brana disse: "Não, irmão. Se você quiser vir morar para cá, amém, você vai ser bem-vindo. Que não é um lugar bom, é um deserto. Se você quiser vir para cá, você pode vir, mas não é necessário. Aonde você estiver, se você estiver em Cristo e der o arrebatamento, você vai ser arrebatado." Né? Porque as pessoas se preocupam muito com o lugar físico. Qual é o lugar físico que eu tenho que estar para ser arrebatado? E o profeta mostrou que o lugar que nós temos que estar é na palavra, em Cristo. E quando o irmão Brano também for pregar a mensagem Futuro Lar, o profeta faz uma comparação de como seria a cidade e dá os comprimentos dos 2.400 quilômetros, 2.400 quilômetros, e aí ele faz uma comparação mais ou menos como se eu estivesse pregando aqui. Eu diria: "Olha, irmãos, daqui de Araranguá até onde eu ia lá em Minas Gerais, lá na cidade que eu ia, nós temos mais ou menos, lá onde a irmã Vanusa, na terra da irmã Vanusa, dá mais ou menos uns 2.100 quilômetros, né?
2.800? É mais que 2.800. Seria mais ou menos isso aí. Então ele faz uma comparação para mostrar o tamanho que seria a cidade, né? E aí os irmãos que ouviram o irmão Breno falando, aqui do tabernáculo, fazendo aquela comparação, também pensavam que a cidade ia ser ali aos arredores do tabernáculo. E os irmãos lembram que também, quem lê as mensagens sabe, ou quem já ouviu, sabe que também já tinha pessoas que já achavam que tinha que morar a alguns quilômetros ao redor do tabernáculo, porque eles achavam que o monte do Senhor ia ser estabelecido ali, né? Aí o profeta vem e corrige, diz que não. Ele diz assim, ó, aquele pontinho da Palestina que quase nem se vê no mapa. Quando nós olhamos o mapa mundi, nós temos grandes cidades que se destacam, né? Nós temos Nova York, Washington, nós temos Moscou, como é que é lá do Japão, lá que também é uma capital grande, Tóquio, são as grandes capitais que se destacam. E, biblicamente, a Bíblia continua em perfeita coesão, que a Bíblia diz que aquela cidade, Jerusalém, que é uma cidade pequena, que quase não aparece, ela seria uma taça amarga para as nações. E a gente sabe que, embora ela é uma cidadezinha pequenininha, que quase não aparece, ainda ela é um peso para as nações. É um peso tão grande que a ONU tem que deliberar a terça parte das suas sessões direcionadas a Jerusalém, pelos problemas que tem, porque Zacarias disse, Jerusalém será como uma taça amarga para as nações. E o profeta disse, por que Deus sempre conservou aquele pequeno lugar? Por que aquele lugar é tão perseguido? Por que as coisas acontecem ali? Aí o profeta mostra que as coisas acontecem ali, porque ali é o lugar onde vai se irromper a cidade santa. E aquele pontinho ali que é Jerusalém, é a parte que sobe, né? Vai ser a parte que sobe aonde vai ser estabelecido a cidade santa. Os irmãos compreendem isso? E eu quero chegar aqui no ponto com os irmãos, eu tô repassando isso aqui, eu quero chegar nesse ponto aqui com os irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção, eu quero que vocês deixem passar por alto. Eu vou ler aqui de novo. Por quê? É que Deus está preparando-se. Por que é que Deus está se preparando-se? E se importa tanto com aquele pequeno lugar na Palestina, vê? Quando é apenas um lugarzinho, mas é bem ali aonde o templo se estabelecerá. É bem aonde a nova Jerusalém irromperá. O Monte das Oliveiras se fenderá uma parte para a direita e a outra parte para a esquerda. Certamente, quando ela empurrar vindo lá de baixo, não como eles dizem, dividindo assim, será empurrado de baixo para cima, erguendo-se naquele dia, quando ele colocar os seus pés sobre os montes das oliveiras. Note, no seu trono, com 240 quilômetros de altura. Aí imagina essa distância, que a gente vai, irmã Vanosa, até a Bahia, levantar isso para cima. Já imaginaram a altura disso? Porque ela é, como é que eu vou fazer aqui? Ela é quadrado, comprimento, né? E também a altura, tudo é a mesma proporção. Não está certo assim. Ela é 2.400 km assim, 2.400 km assim, 2.400 km, 2.400 km. E aqui também sobe 2.400 km, 2.400 km, em uma forma piramidal, né? Um monte de Senhor. E isso aqui vem rompendo de baixo. Amém? Aleluia. Até aqui vocês compreenderam? Eu não trouxe essas mensagens, eu vou citar algumas mensagens para os irmãos aqui e posso trazer na semana que vem para poder ler para os irmãos. Tem várias mensagens que nós estamos lendo que o profeta está falando a respeito da cidade. Eu vou ler aqui uns parágrafos para os irmãos aqui bem importante. O profeta está falando sobre a cidade.
Biblicamente, a Nova Jerusalém é uma cidade que desce do céu. Vocês já leram isso aí, né? Ela desce do céu. E ela desce do céu quando? Ela desce do céu depois do trono branco. Já viram na Bíblia? Passa o trono branco, então ela desce do céu para a eternidade. Quando nós estamos lendo na mensagem, várias mensagens, o profeta mostra a cidade já ali estabelecida e havendo julgamento na cidade. E ele mostrou isso pela Bíblia. Por exemplo, assim, lembra que os discípulos disseram para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Deixamos pai, mãe, casa. Olha, nesta vida aqui vocês vão ganhar 100 vezes mais de tudo aquilo que vocês perderam. E no porvir, vocês vão ganhar 12 tronos, e vocês vão se assentar nesses 12 tronos, e vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. E aí mostra a cidade, com 12 portas, 12 tronos, e os 12 apóstolos julgando as 12 tribos daquela geração que vai ressuscitar na última ressurreição, os que rejeitaram lá, que teriam que ser julgados. A gente fica pensando, tá, mas como que eles vão julgar na cidade, se a cidade só desce depois do milênio? Não é de se pensar nisso aí? Ela desce só só depois do milênio, só na eternidade ela desce. Como é que ela desce só depois do milênio, se durante o período do julgamento a cidade já está ali? Não é bom de puxar a cabeça nisso? Então, vamos pensar um pouquinho nisso aí para vocês verem o que acontece. Quer ver? Eu quero ler aqui uns parágrafos só para o profeta deixar essas coisas bem claras para nós aqui. Deixa eu só achar as mensagens certas. Deixa eu pegar aqui o formulário da noiva de novo. Eu vou ler aqui alguns parágrafos do profeta falando a respeito dessa cidade. Primeiro, eu nunca tinha pensado nisso, aí estudando a mensagem essa semana, eu comecei a ver essas coisas e diz assim: e lá na terra, na cidade, aonde o cordeiro é a luz, eu te reconhecerei lá, irmão Maquinei. E eu vos reconhecereis, meu povo, minhas joias na coroa, quando eles vierem do leste e do oeste para essa cidade, aonde em 2.400 quilômetros quadrados ela estará encontrada lá. E a cidade construída em quadrado e comprimento. Tá, mas vem cá, a Nova Jerusalém, ela desce do céu ou ela é construída? Então a gente assim, às vezes a gente lê a mensagem e a gente fica pensando assim, parece que tem alguma coisa que se contradiz, tem coisa que a gente não compreende. Claro que tem, é fácil, a gente podia usar esse termo aqui, é fácil escapar da situação e dizer, irmão Branco diz assim, eu creio e tá, amém. Não. Por que o profeta disse? Claro que tem sentido. A gente sabe que o profeta não falou só por falar e está aqui por um propósito. Então a gente sempre creu, a gente sempre soube pelas escrituras que a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Nós lemos isso o tempo todo na escritura, que ela desce do céu, ataviada com uma esposa para o seu esposo. E aqui quando a gente começa a ler, o profeta disse, ela é construída. Tá, mas ela vai descer do céu ou ela vai ser construída? E tem uma outra mensagem que eu também não trouxe, posso trazer a semana que vem, que o profeta disse que ele diz que ela é construída por seres celestiais, né? Na mensagem a 70 de semana de Daniel, instrução de Gabriel, no parágrafo 100, ele diz assim, agora, quando chegarmos ao 7, ou a confirmação da séptupla, encontraremos que essa cidade, e trazer e provar quem foi que a fundou e de onde vem, por quanto tempo permanecerá, será construída de novo. E em que tempo? Grandes coisas estão reservadas para nós. Correto? Então o que o profeta está dizendo? Que a cidade será reconstruída.
Amém. Deixa eu só ler outros parágrafos aqui. Os irmãos fiquem amém, na linha, como diz o outro, né? Deixa eu ver aqui outros parágrafos aqui. Só vão acompanhando a leitura, irmão, só para vocês verem aqui onde eu quero chegar. 36, o profeta diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Agora recorde, isso é tudo que terá a viagem dos israelitas nessa terra. Eles estão determinados, 70 semanas estão determinadas, isso é tudo que é dado aos judeus sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Portanto, estas 70 semanas agora, não perco, revelará desde esse tempo até o fim dos judeus, e também até o fim de Jerusalém, até que seja construída uma nova cidade. Eu só trouxe essas 3 mensagens aqui, mas tem várias mensagens que o profeta fala da cidade sendo construída. E a gente fica sempre, tá, mas a cidade não vai descer só depois, lá no final, depois da eternidade? Como é que o profeta está dizendo que ela é construída? Aqui para encerrar aqui essa parte. Onde é que ela é construída agora? O profeta diz assim, onde é que ela vai ser construída? Bem, agora, o milênio, então, estará estabelecido. Isto é, quando o milênio, quando a cidade será edificada. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Amém. Nós temos o período do milênio, que no período do milênio, irmãos, isso aqui aconteceu. Começa a sair essa parte de baixo, o monte do Senhor, e durante o milênio essas coisas vão acontecendo. E o profeta vai mostrando que essa cidade vai sendo edificada ou reconstruída no milênio. Você vai, mas e agora? E a que desce do céu? Olha o que acontece. Olha que explicação maravilhosa que o profeta dá sobre isso. Quer ver, irmãos? Aleluia. Deixa eu só pegar aqui os parágrafos certos aqui. Olha que explicação maravilhosa que ele dá. Ele diz assim: agora lembre-se, não vai ser o céu, ela desce do céu. Agora falando da Jerusalém que desce. Primeiro ele falou aqui em várias mensagens que tem uma Jerusalém que ela é construída, né? Amém? Agora ele diz assim, agora lembre-se, não vai ser o céu, ela desce do céu. É um lugar de habitação, um lugar para habitar. Um lugar para habitar e fazer o seu repouso. Como foi? Foi João na ilha de Patmos, aqui em Apocalipse 21. Ele viu descendo, João viu a cidade descendo do céu como uma pomba, como ele viu. A gente sabe que uma pomba sempre é um tipo do Espírito Santo, não é assim? Então ele vê a nova cidade descendo do céu como como se fosse a pomba, como se fosse o Espírito Santo descendo. Amém? Aqui desce Deus sobre o seu tabernáculo terrestre. Jesus descendo do céu. Agora o profeta dá uma parada e coloca aqui uma comparação. Essa comparação aqui que os irmãos têm que captar. Diz assim, Jesus foi batizado, foi imediatamente. Quando ele se encontrou com o profeta, quando ele saiu da água, ele disse, eu vi os céus abertos e o profeta viu. Ele viu os céus abertos. E aqui vem descendo do céu uma forma de uma pomba. E a voz dizendo, esta é a minha parte da terra que eu tenho redimido. E desta parte da terra eu redimirei o restante dela, porque ela é minha palavra manifestada, e o mundo inteiro. E eu trouxe a existência pela minha palavra, Hebreus 11, e Satanás tem possuído por todo esse tempo, mas eu tenho vindo para redimi-la, uma porção dela compõe seu corpo, e eu estou descendo para habitar nessa porção. João disse, eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, como uma noiva ataviada para seu marido. É aonde é que ele repousou, exatamente como ele fez lá, sobre a terra. Então o que acontece? Nós sabemos que Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus. É ou não é?
Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, é o Senhor Jesus Cristo. Malaquias capítulo 3 diz: então virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais. Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus. Então o que está acontecendo? O que aconteceu no batismo? A parte da terra, a parte física, já estava na terra. Amém? Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Porque uma parte Jesus estava aqui na terra, a parte física, havia nascido, estava aqui, a parte redimida. Quando chegou no tempo do batismo, que Jesus foi ser batizado, a parte espiritual, Jesus de cima, os irmãos compreendem isso? Amém. Desceu sobre aquele Jesus da terra. Amém. Os irmãos compreendem isso, né? Amém. Já tinha um Jesus aqui na terra. Amém. Porque é Jesus aqui, Jesus lá, tudo é Jesus. Amém. Né? Não, ele não se divide, como eu falei no culto, uma extensão de Deus, né? Então, havia o Jesus físico aqui embaixo. Quando chega na hora do batismo, ali também estava tipificando a descida da Nova Jerusalém. Porque durante o período do milênio, o monte do Senhor físico está sendo estabelecido, é o que está sendo reconstruído. Amém? Quando chega no final do milênio, que a parte física está reconstruído, então a parte espiritual da cidade desce. A parte do céu desce sobre aquela cidade, como o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos compreendem? A cidade ela fica completa. A parte da terra pronta recebe a parte do céu. Por isso que nós temos o profeta falando em uma cidade sendo reconstruída e a Bíblia falando em uma cidade que desce do céu, semelhante ao batismo do Senhor Jesus Cristo. A cidade já está sendo reconstruída aqui no milênio, está sendo reconstruída, e a parte que desce do céu é aquela parte espiritual. Por isso que o profeta disse que quando João viu ela descer do céu, desceu como uma pomba, uma forma corpórea, como desceu sobre o Senhor Jesus Cristo no batismo. Amém? Os irmãos compreendem isso, irmãos? Amém? Aleluia. Ele disse... João disse: eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, como uma noiva ataviada para o seu marido. É aonde que ela repousou? Exatamente como fez lá sobre a terra. Jesus era parte daquela terra, sobre o qual o Espírito Santo desceu. Está correto? Vê que o profeta está fazendo um paralelo? Está correto? E permaneceu nele eternamente, jamais pode sair dele. Está sempre ali. Ele é Deus, são um. Sempre tem que permanecer. Então João viu a santa cidade, a Nova Jerusalém descendo, como um cometa, ou uma pomba descendo do céu e pousando numa terra toda redimida. A terra já estava pronta já. Amém? Para receber a Nova Jerusalém. Porque isso aqui começa a iniciar-se essa subida do monte, isso aqui começa a iniciar-se no início do milênio. O Senhor Jesus Cristo bota os seus pés no Monte das Oliveiras, dá o grande terremoto e já começa a geografia da terra a mudar. E vai sendo estabelecido, Quando chegar lá no final, o monte do Senhor já está estabelecido. Então, aquela que é de Deus só desce e repousa sobre o topo daquela pirâmide. Amém? Amém? Aleluia. Então João viu a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, como um cometa, uma pomba descendo do céu, pousando numa terra toda redimida. Para fazer o quê? Para reivindicar cada tributo para o qual ele criou a terra. Cada homem que estava representado na eternidade. Cada mulher está redimida. Então, ele tem sido lavada e queimada pelo fogo. Amém? Os irmãos compreenderam, irmãos? Amém. Aqui? Eu ia entrar nessa parte aqui do terremoto, mas eu não vou entrar, senão nós não vamos ter tempo de entrar aqui. Se Deus quiser, semana que vem, então, nós damos a continuação. Vocês estão felizes? Amém. Então, vamos colocar de em pé, então.
Vamos fazer oração. Pedir para os tocadores passar aqui. Depois, se nós orarmos, vamos cantar um louvor. Amém. Feche teus olhos, incline teu rosto. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essa semana abençoada que o Senhor tem nos dado. Eu sei que essa semana também foi uma semana de prova, lutas, de enfermidades. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado com as tuas mãos, tem nos dado graça, Senhor, saúde, de podermos, Senhor, estar de pé nesse púlpito aqui pregando a tua palavra. Eu sei que se não é a graça do Senhor, amém, nós não teríamos condição de estar aqui nesta noite. Mas o Senhor foi tão bom, tão misericordioso, amém, que o Senhor tem nos enviado a tua palavra na simplicidade, na continuação do que o teu Espírito Santo iniciou aqui no domingo passado, trazendo um pouquinho mais de esclarecimento para a tua igreja. Que esse culto de hoje possa também ser uma preparação para os teus filhos. Para o próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, amém, onde nós nos reuniremos neste lugar, para, Senhor, demonstrarmos que estamos em comunhão contigo. Senhor, eu posso falar a tua palavra, eu posso ler parágrafos, posso ler escrituras aqui, mas eu sei, Senhor, que o que pode trazer o esclarecimento, que pode, amém, convencer os teus filhos, o que pode abrir o entendimento é o teu Espírito Santo. Senhor, nós temos aqui a parte física, assim como no batismo, ali estava Jesus Cristo, a parte da terra redimida. E aqui está, Senhor, uma parte do teu corpo na terra, também que foi redimido. O teu profeta diz que quando o sangue de Jesus Cristo, amém, caiu na terra, o Senhor redimiu a terra. E nós somos parte da terra, fomos redimidos junto com a terra. Então estamos aqui, Senhor, uma parte da terra redimido. Que aquela parte de cima, meu Deus, possa descer sobre nós para fazer o resto. Abrir o entendimento, fazer nós compreender essas coisas, trazer gozo, alegria no coração dos teus filhos, de ouvirem a tua palavra, fazer com que haja um desejo, meu Deus, de realmente nós conhecermos os teus segredos, os teus mistérios e as coisas que o Senhor tem para revelar, meu Deus, para o teu povo nesse tempo do fim. Nos conserva, meu Deus, debaixo dessa unção, amém, aleluia, do teu Espírito Santo, amém, para que em tempo algum, Senhor, nós venhamos deixar passar por alto, amém, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Esta é minha oração, meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor então com um hino aqui. Faz o Ré maior. Vejo o mundo. Nada no mundo
Amém, uma salva de palmas para Jesus. Só mais um minutinho, irmãos, eu quero orar com vocês. Eu quero empresta esse violão para mim, por favor. Esse violão aqui, você pode trazer aqui, nós vamos consagrar esse violão. Esse violão, a irmã, alguns irmãos conheceram ela, a irmã Rosa. A gente fazia culto na casa dela em Criciúma. A esposa do irmão Idalêncio congregou aqui com nós, né? O Idalêncio, até a partida dele, congregou. Enquanto ele pôde vir nos cultos aqui, ele vinha. Depois ele teve dificuldade, quase não conseguia ficar sem óculos escuros por causa da lâmpada. Chegou no final da vida, quase já não estava conseguindo caminhar mais, né, Lucas? E eu fiz culto na casa dele até a última hora. O último culto eu fiz no quarto dele, né? E depois continuei fazendo culto lá para a esposa dele, a irmã Rosa. Depois a gente parou por um motivo que eles decidiram, né? E agora esses dias ela chamou o Lucas e disse que Deus colocou no coração dela, fez um propósito de dar um violão para a igreja. E hoje o Lucas trouxe o violão aqui, já foi estreado. Nós vamos orar para consagrar esse violão. Amém. E chegou na hora, porque o verde estragou, né? Nem está aqui, o verde está no concerto. Então, não fiquemos desarmados, né? Amém. Também abre um caminho para providencia, né? Nós vamos orar, amém, para que Deus consagre esse instrumento. Depois de terminar o culto, a Rebeca vai botar no pacotinho, ele não vai se dentro da igreja. Ninguém me pede emprestado, então eu não vou emprestar, ele vai ficar só dentro da igreja. Vai ficar aqui. Porque o verde, nós tiramos muito e o verde estragou, porque no carro para cima e para baixo, bate e acaba estragando. Né? Então esse aqui vai ficar só na igreja para não estragar. Amém? O teclado também está no concerto, estamos consertando o teclado. Se Deus quiser, semana que vem já traz o teclado também. E eu sei que Deus vai nos abençoando, né? Nós temos tantas coisas que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer. E falta tempo e tempo, né? E o resto vocês entendem, né? Eu agradeço as orações dos irmãos, que já parou a transmissão. Pode parar então por a transmissão.